Boa noite a todos. Gostaríamos de começar cumprimentando a banca examinadora, em nome da nossa orientadora, a professora mestre Vânia Maria dos Santos. Cumprimentamos também todos que posteriormente assistirão a essa apresentação. Meu nome é Camila e, juntamente com as colegas Ana, Luciana, Maria, Sandra, Stephanie e Vânia, apresentaremos hoje nosso trabalho de conclusão de curso, como requisito para a obtenção do título de graduadas em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, dos polos de Campinas, Serquilho, Guarulhos, São José dos Campos, Sud-Menúce, Tarumã e Várzea Paulista. O título do nosso trabalho é Educação Especial Inclusiva nos anos iniciais do ensino fundamental, desafios e avanços nas práticas pedagógicas. A inclusão escolar é um dos maiores desafios e também uma das conquistas mais significativas da educação contemporânea. A partir da Constituição Federal de 1988 e da LDB de 1996, o Brasil consolidou o compromisso com a universalização do ensino e a valorização da diversidade humana. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, reforça esse compromisso, orientando os sistemas educacionais a garantirem o acesso, a participação e a aprendizagem de todos os estudantes. Nesse contexto, a escola tem papel central na construção de uma sociedade inclusiva, promovendo o respeito às diferenças e condições equitativas de aprendizagem. Como destaca Mantoan, a matrícula de estudantes com deficiência na escola regular não garante práticas verdadeiramente inclusivas. É necessário repensar concepções pedagógicas, formação docente e organização escolar. A questão que orienta esse estudo é como as práticas pedagógicas inclusivas podem contribuir para efetivar o direito à educação de alunos com deficiência nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo geral é analisar os desafios e possibilidades na inclusão escolar, refletindo sobre a legislação, os entraves enfrentados pelos docentes e as estratégias que favorecem o ensino inclusivo. A pesquisa é qualitativa de caráter bibliográfico, fundamentada em autores como Mantoan, Aranha, Mittler, Santos e Diniz, e busca contribuir para uma compreensão crítica da inclusão escolar no Brasil. Hoje vamos apresentar uma parte essencial do nosso trabalho, os marcos legais da educação inclusiva. Esse tema é fundamental porque mostra como o Brasil vem construindo uma escola mais aberta, justa e acessível a todos. A educação inclusiva se baseia aos direitos humanos e na igualdade de oportunidade. Ela busca garantir que todas as crianças e jovens, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sensoriais ou sociais, tenham acesso, permanência e sucesso escolar. Mas, para que isso aconteça, é indispensável uma base legal sólida que oriente as práticas pedagógicas e assegure a equidade. O primeiro grande marco foi em 1988, que define a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. No artigo 208, ela garante o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 reconheceu a educação especial como modalidade presente em todos os níveis da educação básica. Em 2008, a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, reforçou o compromisso de eliminar barreiras à aprendizagem e garantir que o atendimento especializado complemente e não substitua a escolarização. Essa política foi regulamentada pelo Decreto 7.611 de 2011, que definiu diretrizes e formas de financiamento. O Plano Nacional da Educação de 2014 e 2024 reafirmou esses princípios por meio da Meta 4, que busca especializar o acesso à educação inclusiva e oferecer formação adequada aos professores. Um dos maiores avanços veio com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 2015, que proíbe qualquer forma de discriminação e garante acessibilidade física, pedagógica e comunicacional. No cenário internacional, 2 documentos merecem destaque: a Declaração de Salamanca, de 1994, que defende escolas abertas a todas as crianças, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências da ONU de 2006. Ratificada pelo Brasil como status constitucional. Todos esses marcos mostram que a inclusão não é apenas uma política pública, mas um compromisso ético-social e humano. Cabe a nós, educadores, transformar as leis em práticas reais, para que cada aluno, com suas diferenças e potencialidades, tenha o direito de aprender e de pertencer à escola.
O Brasil possui uma das legislações mais completas do mundo em relação à educação inclusiva. Desde a Constituição de 1988, passando pela Lei de Diretrizes e Bases e pela Política Nacional de Educação Especial, há um compromisso claro com o direito de todos à educação. No entanto, ainda existe uma grande distância entre o que está previsto na lei e o que realmente acontece dentro das escolas. Como destacam Glatt e Plett, a inclusão não se resume à matrícula do aluno com deficiência. Ela exige práticas que promovam participação, aprendizagem e pertencimento. Mais do que cumprir uma exigência legal, é preciso transformar a cultura escolar. A legislação brasileira se apoia em concepções que valorizam o papel ativo do sujeito e a importância das interações sociais no processo educativo. Vygotsky, com sua teoria da zona de desenvolvimento proximal, nos mostra que o professor é um mediador, é quem oferece apoios e estímulos adequados para que cada aluno avance conforme suas possibilidades. De modo semelhante, Paulo Freire defende uma prática dialógica e emancipadora, centrada na escuta, na reflexão e na humanização do ensino. Ensinar para Freire é um ato político e ético, que exige sensibilidade e comprometimento com a diversidade. A inclusão, então, vai muito além do acesso físico à escola. Ela requer currículos flexíveis, estratégias diversificadas e uma formação docente continuada para que prepare o professor para lidar com a diversidade de forma sensível e criativa. Como afirma Mantoan, a escola inclusiva é aquela que muda para receber todos, e não a que tenta adaptar alguns. Essa frase é potente. Ela nos convida a romper com a lógica da meritocracia e com os modelos padronizados que ainda predominam em muitas instituições. A diversidade não é um problema a ser resolvido, é um valor pedagógico que enriquece a aprendizagem e humaniza a escola. Os marcos legais são fundamentais, mas sua efetivação depende de um compromisso ético e pedagógico coletivo. A escola inclusiva é, antes de tudo, um projeto humano e social. Ela só se realiza quando todos, professores, gestores e comunidade, se unem para garantir não apenas o direito de estar na escola, mas o direito de aprender e participar plenamente dela. Porque incluir é transformar. E toda transformação começa pela educação. As estratégias pedagógicas para a promoção da inclusão escolar. O principal objetivo dessa etapa foi entender como as práticas pedagógicas e os marcos legais brasileiros contribuem para uma escola mais inclusiva, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Para desenvolver essa reflexão, foram analisados documentos oficiais, como o Plano Nacional da Educação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, além de diversos autores que são referência no tema. Entre eles, Mantoan destaca que incluir não é só garantir que o aluno esteja na escola, mas que ele realmente aprenda e participe de forma significativa. Florian e Black Hawkins também reforçam que a pedagogia inclusiva não se resume a adaptar as atividades, mas sim a criar ambientes onde as diferenças sejam reconhecidas e valorizadas. As estratégias mais discutidas nessa parte do trabalho foram o uso das tecnologias assistivas, as metodologias ativas e o planejamento universal para a aprendizagem, o PUA. As tecnologias assistivas, como explica Cook e Polgar, ampliam as possibilidades de aprendizagem e a autonomia dos estudantes, mas só funcionam bem quando o professor tem uma formação adequada, como alerta Souza. Já as metodologias ativas, inspiradas em Paulo Freire, colocam o diálogo e a participação dos alunos no centro do processo educativo, tornando a aprendizagem mais significativa e coletiva. E o planejamento universal proposto por Tomlinson mostra a importância de planejar o ensino desde o início para atender às diferentes formas de aprender. Com base nessas análises, foi possível perceber que o Brasil avançou bastante em termos de leis e teorias sobre a inclusão, mas ainda existem muitos desafios na prática, principalmente relacionados à infraestrutura e à formação continuada dos professores.
Autores como Glett e Plesch lembram que a verdadeira inclusão ela só acontece quando há mudança na cultura escolar e no modo de pensar o ensino. E experiências descritas por Santos e Souza mostram que, quando há investimento e trabalho colaborativo, é possível transformar de fato o cotidiano das escolas. Em resumo, essa parte do trabalho mostra que a inclusão escolar ela vai muito além do discurso. Ela depende de compromisso, sensibilidade e vontade coletiva de transformar a escola num espaço onde todas as pessoas possam aprender, participar e se sentir pertencentes. Buscando refletir sobre a formação docente e as práticas pedagógicas inclusivas nos anos iniciais do ensino fundamental, buscamos compreender até que ponto as políticas e os marcos legais da educação especial realmente se concretizam no cotidiano escolar. Parte da ideia de que formar professores não é apenas transmitir conteúdos técnicos, mas despertar consciência crítica, sensibilidade e compromisso ético. Como apontam Freire e Gadotti, o educador é um agente de transformação social e sua prática deve nascer da realidade concreta da escola e das experiências vividas com os alunos. Durante o estudo, analisamos documentos e autores que discutem tanto os avanços legais como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LDB, e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, quanto os desafios práticos que ainda persistem. Embora o Brasil tenha políticas importantes voltadas à inclusão, ainda existem grandes distâncias entre o que está previsto em lei e o que se realiza de fato nas salas de aula. As pesquisas mostram que a formação docente continuada é fundamental para que a inclusão aconteça de forma efetiva. Experiências como as escolas inclusivas de São Paulo e os programas colaborativos no Rio Grande do Sul mostram que quando o professor é apoiado e tem espaço para refletir sobre sua prática, ocorrem transformações reais no aprendizado e na participação dos alunos. Por outro lado, a falta de tempo, de apoio institucional e de condições adequadas ainda limita a atuação do professor. Isso revela que a inclusão não se consolida apenas por decreto, mas exige investimento, acompanhamento pedagógico e compromisso coletivo com a equidade. Concluo afirmando que a verdadeira formação docente nasce do movimento de reflexão, tentativa de erro e reconstrução. Ensinar, como dizia Paulo Freire, é um ato de coragem e de esperança. E essa coragem que deve orientar o trabalho pedagógico para construir uma escola verdadeiramente inclusiva, onde todos têm o direito de aprender e participar plenamente. Quais foram os desafios, limitações e contradições identificados que ainda dificultam a efetivação das práticas pedagógicas inclusivas nos anos iniciais do ensino fundamental? Essa análise foi feita a partir de documentos importantes, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Lei Brasileira de Inclusão e também a Base Nacional Comum Curricular. O que observamos é que, embora esses documentos expressem um forte compromisso com a inclusão, ainda existe contradições entre o que há previsto na norma e o que acontece na realidade escolar. E um dos principais pontos é o currículo que muitas vezes ainda segue uma lógica homogênea, deixando de lado a diversidade de ritmos e de necessidade dos alunos. Como destaca Montahan, incluir não significa apenas matricular o aluno na escola regular. É preciso uma transformação profunda na forma de ensinar e nas concepções pedagógicas, para que a escola realmente se abra às diferenças e valorize as potencialidades de todos. Além do currículo, identificamos também barreiras atitudinais, ligadas principalmente à formação dos professores e à cultura da escola. Apesar que os documentos falam sobre a importância da formação docente, ela ainda acontece de forma muito pontual, sem gerar mudanças consistentes nas práticas. Nessa linha, Glett e Plesch lembra que a inclusão depende de uma mudança cultural na escola, com práticas mais flexíveis, acolhedoras e voltado à diversidade. Outro ponto que apareceu com força foram as barreiras estruturais,
como a falta de recursos adaptados, de tecnologias assistivas e apoio especializados nas salas. Então, apesar dos avanços legais, percebemos que a inclusão ainda acontece de forma limitada e muitas vezes apenas formal, sem garantir a participação e a aprendizagem de todos os alunos. Continuando com as reflexões dos desafios e contradições na efetivação das práticas pedagógicas inclusivas, a análise também mostrou caminhos possíveis para superar essas limitações, mesmo com tantos desafios. O primeiro deles é o fortalecimento do que chamamos de currículo inclusivo, entendido como um espaço de construção coletiva em que a diversidade dos alunos seja o ponto de partida e não um obstáculo. Como explica a sacristã, o currículo reflete as práticas e as relações que acontecem dentro da escola. Então, repensar o currículo significa reorganizar o ensino, garantindo que todos possam aprender de forma significativa. Outro aspecto essencial é o uso de metodologias ativas e estratégias colaborativas que valorizem o protagonismo dos estudantes e estimulem a autonomia. Além disso, a literatura e os documentos analisados reforçam a importância de criar redes de apoio envolvendo gestores, professores, familiares, especialistas, como forma de reduzir tantas as barreiras estruturais quanto as atitudinais. Mantoan volta a lembrar que a inclusão exige uma transformação profunda da escola, não apenas pequenas adaptações. Nesse sentido, a efetividade das políticas públicas depende de formação continuada de qualidade, de recursos pedagógicos acessíveis e de uma reflexão constante sobre as práticas docentes. A partir dessa análise, entendemos que o Brasil já tem um marco legal sólido para a inclusão, mas o grande desafio está em transformar o que está nas leis em práticas reais dentro das escolas. A verdadeira inclusão depende da postura crítica e comprometida dos profissionais de inclusão, que precisam enxergar a diversidade como um valor, não como um problema. Em resumo, mais do que novas normas, o que precisamos é de uma mudança de atitude baseada no diálogo, na ética e no respeito às diferenças. Essas reflexões encerram a terceira sessão e nos conduzem às considerações finais, onde apresentamos as principais conclusões e perspectivas para o fortalecimento da educação inclusiva. Dando continuidade ao encerramento do nosso trabalho, destaco que os estudos teve como objetivo analisar a educação inclusiva no Brasil, considerando marcos legais, estratégias pedagógicas e práticas escolares. Buscamos compreender como a legislação e as políticas públicas se articulam com a realidade das escolas, identificando avanços, lacunas e desafios na efetivação do direito à educação para todos. A análise revelou que, embora o país possua um arcabouço legal robusto, como a Constituição Federal, a LDB, a LBI, ainda persistem barreiras significativas. Entre elas, eu destaco as estruturas, como falta de recursos ou tecnologias assistivas, entre outras. As pedagógicas, que estão ligadas à ausência de um currículo realmente flexível, e as atitudinais, que são marcadas por preconceitos e resistência à mudança. Quanto às estratégias pedagógicas, observamos que o uso de metodologias ativas, tecnologias assistivas e o planejo universal para a aprendizagem representa caminhos importantes, desde que aplicados de forma crítica e contextualizada. A formação docente, nesse sentido, é o eixo central para a efetivação da inclusão. Como afirma Mantoan, incluir é reinventar a escola, é abrir-se para a diversidade de modos de ser e aprender. Esta pesquisa contribui a oferecer uma literatura crítica das políticas públicas e das práticas escolares, reforçando a necessidade de formação continuada, planejamento flexível e engajamento coletivo dos professores, gestores e comunidades. Reconhecemos, contudo, a limitação do estudo por se basear apenas em análise documental. Investigações futuras podem ampliar essa perspectiva, ouvindo professores e estudantes, e explorando diferentes contextos regionais, interseccionais. Então, concluímos que a inclusão não se resume à matrícula, mas o direito de aprender e participar plenamente. A transformação da escola em um espaço verdadeiramente democrático e humanizador exige ações concretas, sensibilidade e compromisso coletivo. Esperamos que este trabalho contribua para inspirar práticas mais humanas e efetivamente inclusivas. Aqui estão algumas das referências bibliográficas que usamos.
Agradecemos à banca examinadora, à professora mestre Vânia Maria pela orientação, disponibilidade e dedicação ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho. Sua experiência e incentivo foram fundamentais para a realização deste TCC e também aos nossos familiares e amigos que nos apoiaram em todo o processo.